Vamos resolver esse problema aqui, olha. A massa é essa, tá falando que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, é porque é um movimento retilíneo uniforme. O que é isso? É aquele que a aceleração é nula, né? Se a aceleração é nula, é porque a força resultante, ela é que provoca sempre a aceleração. Se a aceleração vale zero, então essa força aqui também tem que ser nula, zero. Como que essa força resultante vai ser nula? Se nós tivermos uma força para a direita, é essa que está puxando o bloco, igual a uma força que se oponha, mesma direção, mesma intensidade, só que de sentido oposto. Quem deve ser essa força? A força de atrito. Então, se essa força e essa aqui forem iguais, então o que nós temos? F menos a força de atrito tem que dar nula para a aceleração ser nula. Então, a força é a própria força de atrito. Ó, passa a força de atrito lá para o segundo membro, né? Ela está negativa, passa positiva. Então, nós temos essa igualdade aqui, ó. Certo? Aí, o que nós vamos pensar? Então, já sabemos que essa força tem que ser igual à força de atrito, certo? O coeficiente de atrito, se o bloco ele já está em movimento, ó, ele está com velocidade constante. Então, nós temos atrito de que tipo? Força de atrito cinética, hein? Força de atrito aqui, ó, cinética. O coeficiente, vocês já aprenderam que é aquela letra grega mi. Então, ele vale 0,2, é o atrito cinético. A aceleração da gravidade aqui, para que ela é dada? Para que ela serve? Porque na fórmula da força de atrito, a força de atrito cinético, nós vamos ter mi, o coeficiente, vezes a normal. E no plano horizontal, sabemos que o peso vai se equilibrar com a normal, ó. Então, quer dizer que quem sabe o valor do peso, sabe o valor da normal, eles são iguais. O peso, no caso aqui, ele vai ser igual à massa que foi dada, lá, ó, a massa é 5 kg vezes a gravidade 10, aceleração da gravidade, né? Vai dar 50 newtons, então a normal, ela também será 50 newtons. Então, a força de atrito, que a gente acabou de falar, né, que vai ser igual a essa força F, ó, já estou substituindo, certo? A força de atrito é igual à força F, por isso que a velocidade é constante, vai ser o coeficiente 0,2 dado, vezes a normal, que é 50. Então, nós temos a força 0,2 vezes 50, 2 vezes 50, 10, né? Essa parte aqui, ó, esse 0,2 cancela com esse zero aqui, ó, vai dar 10 newtons, certo? 0,2 vezes 50 vai dar 10 newtons. Encontrei essa força aqui, tá bom? Olha, esse problema aqui já tem a massa, certo? Já tem a massa. Ele é puxado horizontalmente por um barbante. Então, vamos entender o seguinte, olha. Se eu puxo através de um barbante, essa força que é feita, ela é exatamente igual à tração. Então, ao invés de eu chamar de força F, eu posso chamar esta força aqui, olha, de tração, porque ela é feita através de um barbante. Nós temos o coeficiente de atrito, então esse 0,25 já é o valor do mi. A gravidade é 10, no exercício anterior eu comentei com vocês que é para a gente achar o peso. Então aqui, ó, o peso, ele já vai ser mg
Então, o peso, se a massa é 20 quilogramas, vezes 10 da aceleração da gravidade, o peso já são 200 newtons, né? Já sabemos que o peso é 200. Temos o coeficiente, sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2. Então, vejam, vamos pensar. Eu puxo o bloco, agora é numa situação que tem atrito. Agora, tem aceleração. Se tem aceleração, a força resultante, ela não é nula. A força de atrito aqui, olha, se o bloco está em movimento, será a força de atrito cinético. Lembrando que a força resultante, então, se ela não é nula porque tem aceleração, a força de tração, vocês estão vendo aqui, olha aqui, ela é maior do que a força de atrito cinético, senão o bloco não sai do lugar. Então, nós vamos fazer tração menos força de atrito cinético. Essa vai ser a força resultante, certo? Mas o que é força resultante? Força resultante, nós já aprendemos que é massa vezes aceleração. A pergunta aqui, ó, sabendo que o bloco tem aceleração de 2, concluímos que a força de tração no barbante, a tração é a pergunta, então esse eu não sei. Menos. Agora, esta força de atrito cinética, anteriormente já foi falado que é μ vezes a normal. Eu vou pôr entre parênteses por causa desse sinalzinho de menos aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Olha, eu sei a massa. Qual que é a massa? 20. Eu sei a aceleração, 2. A tração eu não sei. Esse coeficiente, ele vale 0,25. E a normal, ela é justamente igual ao peso, não é isso? Ó, lá no desenho, peso igual a normal. Então, se eu já achei o peso que é 200, a normal também é 200. Vocês sabem que eu tenho que multiplicar, né? 20 vezes 2, 10. No segundo membro, multiplica primeiro. 200 vezes 0,25. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Dá 50. Troca os membros de lugar. Eu sempre prefiro fazer assim, porque não erra sinal, ó. Primeiro membro vira segundo membro, e o segundo vira primeiro. Pronto. Agora troca só os 50 de lado. Vai ficar 10. O 50 está negativo. É como se ele estivesse somando no segundo membro, positivo, né? Então, a tração, ela já deu 60 newtons. Pronto, esse problema aqui também. Vamos em frente agora. Então, agora nós temos essa questão 3, olha. É dada a massa, tá falando que o bloco ele está em movimento. Nós temos o coeficiente de atrito dinâmico. Quando fala em coeficiente de atrito dinâmico, é a mesma coisa que dizer cinético. Espera aí, deixa eu arrumar essa letra E aqui, ó. Cinético. São sinônimos, dinâmico e cinético. Então, o coeficiente de atrito cinético é 0,4. Como está perguntando só a força de calcule a força de atrito, só isso. A força de atrito vai ser igual à força que está puxando esse sistema. Então, a força de atrito cinético vai ser igual a μ vezes N. Força de atrito cinético vai ser igual a 0,4. A normal é igual ao peso, né? Equilibra o peso.
Porque está falando que é na superfície de uma mesa, então suponho plana, né? Então, normal e peso iguais. Se o peso, e pensando aqui, ó, a massa é 3 quilogramas, logo o peso vai ser 30 newtons. Então, a normal vão ser 30 newtons, não é isso? Porque peso é mg, é só multiplicar. Então, olha, 0,4 vezes 30, força de atrito cinética vai ser igual 0,4 vezes 30, 12 newtons. Pronto, mais um probleminha. Vamos em frente. Essa questão aqui, eu tenho a massa, é submetida a uma força que tenta colocá-lo em movimento. Tenta colocar em movimento, tenta. Então, agora, observem, sabendo que o coeficiente de atrito estático, esse é só para mudar. O coeficiente de atrito estático, gente, que é esse aqui, ó, mi estático. É quando o corpo fica em iminência de movimento, ele está se soltando da superfície. É o valor máximo, né, do coeficiente, mas a fórmula é a mesma, ó. Força de atrito estático máxima é o mesmo tipo de fórmula, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, certo? Muda só o coeficiente, mas ele é sempre dado, né? A não ser que você tenha os dados para calculá-lo. Ninguém inventa esse valor. Então, ó, calcule o valor da força necessária para colocar o bloco na iminência de movimento. A força que coloca o bloco em iminência de movimento, ela equilibra a força de atrito estático máxima, certo? Então, vamos lá, ó, força de atrito estático máxima, porque é ela quem vai equilibrar a força que vai colocar o corpo em iminência de movimento. Coloca lá o coeficiente 0,6. A normal, se a massa é 10, então o peso vão ser 100 newtons, né? Então a normal também vai ser 100. Então, força de atrito estático máxima vai ser igual a 60 newtons. Prontinho, resolvidos os problemas.